Sejam bem-vindos ao Podnis, o podcast da nossa família, e se sinta parte dela também. Até que enfim, promessa é dívida, e nós gente. estamos aqui. Saiu o nosso Podnis, o nosso podcast. A intenção é que a palavra chegue na sua casa, você interaja, compartilhe. Vamos falar das escrituras, vamos falar aqui de assuntos de família. Nós vamos falar de tudo, Casamento, né, de meu bem? tudo. Vai ser um livro aberto isso aqui. E você não pode ficar de fora. Manda nas nossas redes sociais o que você quer ver aqui. A gente vai trazer vários convidados. Manda Isso pra aí. gente também. Quero ver fulano de tal. Quero que vocês entrevistem ciclano. Hoje é o momento onde a gente vai contar um pouco sobre a nossa história, algo que Isso todo mundo aí. sempre pergunta pra gente. Mas a gente quer estar aqui toda semana com convidados especiais e tendo a sua presença também com a É gente. isso aí, o mais importante é a sua presença, a sua interação, o seu like, a sua curtida, por favor. Essa é a forma de você também fazer esse podcast chegar ao máximo de pessoas possíveis, compartilhando, comentando, deixa seu recadinho, o que Deus tem falado com você durante esse Isso aí. podcast, e fique aí, porque eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Não é Amém. verdade? E lembra também de se inscrever no canal. Tem muita gente que assiste às vezes pela televisão. Pega o seu celular, se inscreve no canal para receber todas as notificações e tá aqui com a gente toda semana no Podnis. Vem com a É gente. isso aí, vem com a gente, e eu não poderia deixar de agradecer primeiramente a Deus por esse projeto estar sendo realizado. Quero agradecer aqui o estúdio do Castan. Se você também quiser, você pode ter o seu podcast aqui. É isso. Chama eles, vai aparecer aí para você o link abaixo. E eu já quero fazer os oferecimentos do nosso primeiro parceiro que tem, né, compartilhado também Tem esse te mesmo vestido. sentimento. Está me vestindo aqui agora a marca Taylor's Mind, mente de alfaiate. Essa camiseta linda, tá vendo? Ó? Tá aparecendo aí para você. É uma gola midi, algodão prêmio, veste super bem. Taylor's Mind, você encontra calça de alfaiataria, tênis, sneaker, você encontra as camisetas, tanto nesse formato que eu estou usando aqui, que é a gola midi, algodão prêmio, feita sob medida. Você também encontra ela também no modelo de algodão egípcio. Que Eu tenho chique. várias cores, vários modelos, e você pode adquirir ainda com um cupom de desconto do Diniz. Hashtag Diniz12, acesse lá a Taylor's Mind, chega em todo o Brasil, um parceiro de primeira, né? É. Taylor's Mind é de primeira. Feitos os agradecimentos, vamos começar, meu bem? Vamos começar a contar um pouquinho da nossa história. Eu acho que é legal você começar, porque vocês vão entender agora, né? A nossa história começou com você me conhecendo primeiro. Então, eu acho É. legal você começar a contar. É óbvio, gente, que eu vou dando as minhas considerações, porque nem sempre ele conta a real verdade também. Algumas partes ela diz que não é bem assim, mas vocês vão entender com o enredo da história aqui quem que está com a verdade, né? Bom, tudo começou, na verdade, eu conheci a Fernanda através do Instagram do pastor Flavinho, que foi o nosso pastor lá em Belo Horizonte. Um belo dia ele postou uns stories e aí apareceu essa mulher maravilhosa cantando. Eu falei assim, cara, é isso. É É. essa, né? A levita. Irmãos, foi amor à primeira vista. Na hora que eu vi, eu já chamei ele, falei, pastor, e aí me apresenta. Ele falou assim, calma, meu filho, calma. E aí eu conheci a Fernanda, foi pelo esse primeiro contato ali, né? No Instagram do pastor Flavinho. Me seguiu. Segui ela, e aí, irmãos, ela nem reagiu a nada. Não, gente, não foi bem assim. Não foi bem assim. Eu não vi, né, meu bem? Você sabe disso. Eu não vi quando ele me seguiu, mas ele, né? Ai, por isso, como é que eu ia interagir se eu não vi, eu não te conhecia ainda naquele momento? E aí eu insisti, continuei seguindo, fui tocando a nossa vida.
no sentido assim, né, ministerial, É. fui vivendo, e aí tentei seguir de novo, vi todos os stories dela, olhei no feed dela, assim, ó, dei aquela stalkeada, cheguei Achou lá que no eu era feed. metida, achou que não ia combinar com ele. Não, eu vi lá, a menina fez viagem não sei para qual país, foi não sei para onde. E eu assim, né, para quem não conhece a minha história, tem até um testemunho aqui no canal também, você pode acompanhar, só digitar aqui testemunho. Irmãos, eu vim da favela, soltar papagaio na rua, né? Eu vim do morro, da quebrada. É. E aí, a essa altura, eu já estava pastoreando também dentro de uma comunidade. Eu achei mesmo que não teria nada a ver, né? São estilos de vida diferentes, ela toda old school, né? Toda moderninha ao mesmo tempo, old school e moderna ao mesmo tempo. E eu, assim, E todo aí deixou pra lá, simples. né, meu bem? Vamos ser Eu falei sinceros? assim, é Deixou pra incompatível, a per lá. capita é incompatível, Ah, até a parece. cultura é Até incompatível, parece. e fui seguir na vida. Primeiro que eu pensei também, se ela não vai dar bola para mim. E aí acabou que somou, né? Ela nem Isso me. foi uns 2 anos antes da gente começar a namorar, né? Eu Exatamente. vi o Thiago a primeira vez. Eu lembro exatamente o dia 13 de fevereiro de 2022, pregando lá na Lagoinha Matriz, em Belo Horizonte. Tinha um espaço que era um espaço de jovens, que era o Hub. Hub. E eu tava num dia, gente, péssima. Pensa assim, se você está vivendo um dia na sua vida horrível, que você fala, não vou pra igreja, tô cansado, hoje foi um dia péssimo, vai, porque você pode conhecer o amor da sua vida nesse dia. E eu conheci o Thiago lá pregando, achei ele bonito, olhei e falei, Obrigado. gente, muito belo esse moço. E só que assim, a gente não se aproximou nem nada, a gente trocou meia dúzia de palavras no final do culto, ele super sério. Se vocês conhecem o pastor Tiago Diniz, vocês sabem que ele é super da piada, né? Todo divertido, todo engraçadinho. Nesse dia ele só me deu uma paz do Senhor, seríssimo, e foi embora. Só que ele não imaginava que um mês depois eu estaria trabalhando com ele, queria me ver toda semana. Ela já acelerou aí a história. Era uma honra. Eu sempre quis pregar lá no Hub por conta da, né, o palco ser redondo assim, né? E aí você vai 360. pregando, olhando para todo mundo de uma vez. Irmãos, na hora que eu cheguei para pregar, eu vi a irmã dela. Eu falei assim, cara, é ela, só que ela tá diferente. E a irmã dela aparece, só que ela é muito mais bonita que a irmã dela, né? A Débora é bem Débora, um simples. beijo pra você, viu? O seu E cunhado é aí eu vi a maravilhoso. mãe dela, eu falei assim, gente, elas parecem as três. Irmãos, e quando eu vou pregar, se alguém levantar isso aí, me deixa muito triste, me perde, rouba meu raciocínio ali, minha atenção. Assim que eu comecei a pregar, a Fernanda levantou. Eu falei, tá vendo? Ela não gosta do Ele achou evangelho. que eu não era crente. Ela falou assim, essa menina não quer nada com Jesus, ou ela não gosta da palavra, não gostou de mim. Levantou, voltou, e aí, quando ela voltou, no final da pregação, a mãe dela brincou comigo, porque durante a mensagem eu falei de várias coisas, né? E aí, uma das coisas que eu falei que o crente não pode jogar, e a mãe dela vem. Bomba! Crente não pode jogar na Mega Sena, diz Falei Tiago isso. Diniz. Exatamente. E aí a mãe dela falou assim: ah, eu jogo. Eu falei assim: a senhora está em pecado, né? É, enfim. E aí a gente começou a conversar com a mãe dela, só que eu não dava, eu estava tão sem graça de ver ela ali que a gente não rendeu, né, meu bem? A Não, a gente gente nem foi seguindo, né? seguiu a vida. A gente foi se ver de novo depois de um mês, porque pula um mês. Exatamente, isso foi dia 3 de fevereiro, eu comecei a trabalhar na Matriz 15 de março. E aí ele era pastor, eu era obreira, a gente tinha uma reunião toda quarta-feira de pastores e obreiros. Eram poucas pessoas, devia ter umas 30, 40 pessoas no máximo. Eu chego na reunião, ele estava lá. Gente, eu não imaginava nada dessa história. Não imaginava que ele já tinha me seguido no Instagram, não imaginava que ele sabia quem eu era. Eu achei ele bonito, mas a vida seguiu, assim, né? Nada demais, assim, nossa, meu Deus, tô apaixonada de cara, né? Cheguei, comecei a trabalhar e a gente se via toda semana. Todo mundo me recebeu bem, menos o Thiago.
Mas tem e uma outra Thiago parte não que me acho que ela recebeu foi bem. também, eu tinha que, né, ser marrento ali naquele momento, né, Eu tinha gente? Eu acabado já de tinha, terminar um é, relacionamento. e eu tinha tentado, corta. Não corta, tem que ser real. E aí, eu e o meu amigo, a gente decidiu montar um programa sobre debate teológico na rádio. Sim, mas isso eu já estava lá. E aí, o seguinte, no dia que a gente trouxe ia levar os dois convidados, duas linhas teológicas diferentes, a gente ia falar sobre calvinismo e arminianismo. Bem de boa, né? Bem de Começava boa. bem E leve, assim. aí, o convidado arminiano falou de última hora que não ia poder ir. E aí eu falei, cara, como é que nós vamos fazer? Eu era um mediador, o apresentador do programa. O meu amigo mediava. É. E aí não teria o convidado para representar o ponto de vista arminiano. Foi quando surgiu, né, o Matheus, que falou assim, um amigo nosso, falou assim, ó, o pai da Fernanda, ele é teólogo. E, aliás, ele falou assim, não, eu Não é, conheço ele um não falou que era meu teólogo, pai. chama ele. Entrei no Instagram, vi ele, que ele já tinha participado de alguns debates Sim. teológicos, né? Vi que ele tinha um bom gabarito para poder representar. Chamei ele imediatamente, falei, pastor, tudo bem? Apresentei para ele a proposta do programa. Ele ficou eufórico, aceitou de imediato, topou. E aí nós convidamos ele para poder participar. Chegou no dia do estúdio, quando eu chego no Uma mesa assim, estúdio, gente, uma mesa assim. Aí, assim, gente, diante de Deus, eu não tô mentindo. Eu não iria nesse programa no dia. Por uma logística do dia, eu e a minha irmã fomos com meu pai. E aí a gente ia esperar do lado de fora, porque ele ia terminar de gravar, a gente ia almoçar com ele. O amigo dele, que fazia o programa com ele, o Matheus, um abraço pro Matheus, ele foi e falou: Não, gente, assiste o programa lá dentro, senta lá com a gente, uma mesa desse tamanho. ainda bem que ele foi nosso padrinho de casamento, né? Ele Ainda foi o bem. cupido, sem ele saber. E aí o Thiago chegou atrasado, né? Você chegou atrasado nesse dia, Não, vale cheguei em cima lembrar. da hora. A gente estava na sala, gente. Ele tomou um susto. Não, Só que nessa altura eu já estava trabalhando na Matriz. Eu via ele toda semana e ele passava por mim assim, paz, Senhor, e ia embora. Super sério. Falava, gente, esse menino é sério, né? Assim, formal. Todo mundo me recebendo bem. Os mais jovens ficaram meus amigos e ele, paz do Senhor, com a biblinha debaixo do braço, assim, ó. Sentava lá no primeiro banco e era isso. Então não, a assim, Fernanda mudou até meu estilo. Ela me fez usar Vans. Eu cheguei na igreja todo reformado, era. todo tradicional. Foi. E aí, passou um mês de namoro, o pessoal falou assim, Diniz. Não, já estava Calça. usando camiseta justa, eu só usava, né? Eu gostava de usar camiseta social. Eu É. pregava com microfones assim, ó. Você lembra os microfones que eu Não, pregava muito nas igrejas? brega, né? Muito De brega. lado, Eu te fiz muito né? bem. E o pessoal Eu fiz muito bem. fez, Homens, eu homens preciso solteiros, reconhecer. vocês precisam casar. Vocês precisam de uma mulher na vida de vocês. Colocar você no eixo, entendeu? Um homem solteiro, coitado, não presta pra quase nada na É vida. isso Ô, aí. Lucas, você já casou? O Ah, que Lucas já é benção. casada. A esposa dele também canta. Ai, benção, isso aí. Por isso que ele é gente boa, tem que casar, gente. É isso aí. Então, quando eu vi a Fernanda, eu falei assim, cara, como assim? Irmãos, de verdade, eu falei assim, cara, eu tô começando o que eu amo fazer, que é falar sobre teologia, É. e tá aqui a mulher da minha vida na minha frente. Você pensou Aí, isso? não, mas assim, Devido às proporções, devido às né? proporções. Entendi. Aí, o que que eu fiz? A estratégia. Eu pedi ela É. para gravar, tipo, Você pode fazer uma live aqui no meu Instagram pra eu falei mim? assim, faz uma live aqui pra gente, Fernanda. Aí fiz uma Claro! live, ainda falei, senta aqui, ela, a Zenete, brinquei que elas estavam intercedendo, né, Foi, no programa, aquelas chegadas assim foi. Me mais. tratou esse dia super amigável, tanto que eu segui ele no Instagram depois do E programa, quando porque terminou o ele programa, postou stories, me marcou, a gente trabalhava junto. Eu pensei, a gente agora já é amigo, né? Eu posso seguir ele. não, e aqui, um parêntese aqui, quando o pai dela começou a falar, eu falei, uau, duas coisas boas estão acontecendo aqui. O pai dela defende uma linha muito diferente da minha, Um dia a gente vai mas trazer assim, ele aqui. ele é perito no que ele defende. É, Então, assim, um bom teólogo, um mestre nato,
Falei, cara, ainda o pai dela é o brabo da teologia aqui, escritor, fala grego, hebraico, aramaico, em línguas, enfim. Falei, cara, que sensacional. E aí, bom, terminou, ela começou a me seguir. Falei, cara, acho que eu vou seguir de volta. Foi. Segui de volta e começou todo o nosso enredo. Até que um belo dia, ela não aguentou de saudade. Ai, meu Ela Deus, eu fica, sabia que ia começar, eu sabia que ele ia. É a forma dele, tá? ela já. Não, Nossa. olha, eu vou dar minha versão antes de chegar nisso. Eu percebi que ele estava afim de mim. Eu percebi, Ah, tá. eu percebi uns olhares diferentes. Mas como é Eu que engole, percebi moço? assim o jeitinho, né? Mais assim, Com falei, essa pele tem apessegada. alguma coisa aí. Só que eu confesso que mexeu comigo. Eu já estava há um tempo Hum. sem namorar Eu e já vejo que Deus está fazendo uma obra aqui, porque essas partes você não contava, não. Você sempre na defensiva. Não, ele que veio atrás de mim. não, ai, meu bem, lógico, né? Também me apaixonei, não vou mentir, É não. isso aí. Aí ele já estava se aproximando e tudo mais, mas e eu há um tempo sem namorar, com o coração já estava querendo 4 anos, namorar. né? Há 4 anos sem namorar, já estava abrindo meu coração para isso, mas com medo de me decepcionar, né? Quem tá aí há um tempo sem se relacionar, né, sem namorar, sabe que a gente fica com medo de gastar uma ficha. Mas quando é uma pessoa de Deus pra gente, é diferente. Desde o início, a minha relação com o Thiago foi diferente de todas as outras. E eu A tava na minha gente última ficha, né? diverge. É, você tava. Já Ele tinha. gastou um pouquinho, assim, as fichas dele. Ele errou bastante antes de me conhecer. Não erre, não seja como eu. Não, você não precisa de errar tanto, É, mas né? É assim, só você. obedecer à voz de Deus, É isso. ser guiado por Ele. Eu Amém. acho que também não é sobre erro, né? Eu acho que assim, Deus realmente, eu acredito muito que nós fazemos as nossas escolhas, mas elas também são codirecionadas por Deus. A Bíblia Com diz que a mulher certeza. sábia vem da parte do Senhor. Então, ainda que nós escolhemos, Deus vai dando indícios ali, mostrando um caminho que é É. mais saudável, Os né? propósitos E isso se tem que fazer unem. sentido os Tem. propósitos, né? Gente, não tente espiritualizar tudo, mas tem coisa que é 100% espiritual. A gente tinha atração física um pelo outro. É uma coisa importante. Sim, Porque, né, você vai casar com aquela pessoa, você vai passar o resto da sua vida com é. ela. A gente se dava muito bem, sempre se deu muito bem. Os princípios e valores batiam muito. Então, logo quando a gente começou a conversar, a gente vai continuar a história, né, contando os detalhes. Mas logo quando a gente começou a conversar mais, a gente passava. Teve uma vez que a gente ficou 5 horas no telefone. E Ei, um paixão. perguntando as coisas pro outro mesmo, assim. Porque a gente já tinha errado muito. A gente conversava sobre Namoro. filhos, sobre Namoro morar. é pra errar. A gente fala, ó, eu falava, ó, meu chamado é pastoral, O meu você sabe que eu também. sou pastor, então eu estou numa igreja que hoje tem uma dinâmica global, então eu estou aqui, mas se Deus quiser, Ele pode me levar para o Amazonas, pode me levar para outro país. Era. Você está pronta? A Ela gente falou assim, eu falava estou sobre pronto. tudo. E assim, o momento do namoro é o momento que você tem pra errar, né? Não, É, não erre dentro do casamento. Se é for pra isso. errar, erre no namoro. Só que a gente já tava cansado também, né? Então, É, assim, a gente fazia perguntas assertivas um para o outro, porque as pessoas sempre nos perguntam, né? Ai, como que eu vou saber quem é a pessoa certa? Como que eu vou saber discernir, escolher? Para a gente foi muito claro desde o início, bateu muito, a gente se apaixonou. E os princípios, eu já tinha 28 anos quando a gente começou a namorar, você tinha 33. Então a gente já sabia o que que a gente queria para a nossa vida. Não que alguém de 20 anos não saiba, tá? Não estou aqui falando que existe um padrão correto de idade para sim. pensar em casamento, mas a gente já sabia o que que a gente queria para a nossa vida. Então, voltando, né? Voltando na história, eu mandei uma mensagem para ele, porque eu percebi que estava, né? Eu falei, eu Pintando, acho que tá pintou o pintando o clima. clima, pintou o clima. E aí, o Thiago trabalhava com a ação social da igreja e eu trabalhava na fábrica de artes, Cara, isso é que é o muito bom. Instituto Cultural e uma escola de artes lá em BH. E a gente estava com uma situação com uma funcionária e ela estava passando por muita dificuldade. E eu e uma menina juntamos para resolver a situação dela.
Levantamos alguns recursos e a menina falou assim: vamos comprar uma parte, a gente dá ela o dinheiro e vamos comprar a cesta básica. Eu falei: não, vamos dar tudo em dinheiro para ela pagar o aluguel e eu vou pedir a cesta básica pro líder da ação social da igreja, porque eu conheço ele. Ela falou: eu falei: conheço. Aí eu nem tinha o telefone dele, mandei no grupo. O mesmo menino que indicou meu pai pro programa da rádio, que também foi nosso padrinho de casamento, Foi, o Matheus. Mateuzinho. Ele passou o telefone do Thiago. Falei: gente, alguém tem o telefone do pastor Thiago Diniz para me mandar? Aí eu mandei para ele assim: olá, pastor Tiago, tudo bem? A paz, porque ele sempre me dava a paz do Senhor, né? Rapaz, isso é muito A bom, né? A paz. paz. A gente é crente. Olá, pastor Tiago Diniz, Bênção, tudo paz, bem? irmã. A paz. Aqui é a Fernanda Lucas, né? Meu sobrenome solteira. Eu tô com uma situação, uma demanda de uma cesta básica. Eu posso te mandar um áudio para te explicar? Gente, sabe o que que ele me respondeu depois disso tudo? Ele não falou oi, ele não falou a paz, ele falou assim: só se for cantando. KKKK. Porque pra quem não sabe, eu canto. Gente, na É hora que ele porque eu mandou tinha passado. isso, Eu tinha passado, deixa eu explicar. Eu não imaginei que ia ser uma cantada. Na verdade, assim, foi. não foi cantada, cantada. Ah, Foi, foi. eu quis puxar assunto, Foi porque uma cantada. eu tinha ouvido várias músicas delas no Spotify no dia anterior. Dormiu ouvindo as Dormi ouvindo as músicas. músicas. Olha que paixão. Apaixonei, irmão, com ela, com a cantora, com as canções, com tudo. E aí, quando ela me mandou um áudio no dia seguinte, eu falei, cara, ela mandou a mensagem, cara, não tô acreditando, Deus está fazendo acontecer. É. E aí foi espontâneo, não foi uma cantada. Eu falei assim, ó, você pode responder cantando? Não, você falou assim, só se Só for se for, cantando. KKKK. exatamente. Aí parece que dali ela ficou Não, mais gente, na apaixonada hora que ainda. eu li aquilo, eu primeiro tive uma crise de riso. Sabe quando você. Eu tava sozinha na sala, né? Você sente a bochecha assim ficando vermelha? E aí foi um misto de sentimentos, porque eu falei assim, meu Deus, aquela suspeita que eu tinha Concretizou, é isso. concretizou. Eu acho que de fato ele tá me querendo. E aí eu, né, ri e falei assim, nossa, eu vou ficar te devendo. Depois escutando o Spotify, fiz um merchan assim, e mandei o áudio sobre a cesta básica. Aí ele Não, respondeu, arrumei, irmãos. Eu ele juntei os macarrão respondeu que eu sobre tinha. Juntei os arroz. macarrão. Eu mesmo montei a cesta. Eu falei, nem que se eu tivesse que, né, Comprar. comprar, eu ia comprar, meu filho. Deu né? Foi uma Você ficou cesta. esperando eu buscar a cesta? Eu nunca te perguntei isso. Lógico. E Eu eu não fui achei que buscar. ela que ia buscar. Não, eu não fui buscar. Quem foi buscar foi a própria pessoa que E recebeu. aí depois eu vi que foi uma outra pessoa que foi buscar. Eu tava esperando ela buscar, montei uma cesta top. A cesta do love, né? A cesta do Só amor. que olha só, depois disso, aí no dia rendeu o assunto, assim, 5 minutinhos, não rendeu mais. Isso foi numa quarta. Na quinta, ele não falou nada. Na sexta-feira, eu fui lá e mandei mensagem de novo, gente. Assim, hoje a gente entende que foi bom, né? Eu tomar Sim. essas atitudes, porque eu sempre fui prática. Então, assim, eu era muito bem resolvida. Mas eu confesso que eu esperava mais a atitude dele do início, assim, mas faltou nessa Mas hora. deixa eu explicar o porquê. Teve um porquê. Ela citou aqui, eu tava vindo de uma outra situação. Situação é muito bom, né? Tinha acabado de terminar, vamos falar a É. verdade? E aí eu recebi um mandato. um- De segurança, chegou no chegou um correio. mandato pastoral de que eu não poderia me relacionar dentro de um regime fechado, sem direito à visita, de um ano. Um ano. Ia ser recluso, sem direito É, a banho de sol, sem nada. Um foi. ano. E aí eu Sim, direito a banho precisava de sol, muito bom. seguir as regras do meu pastor. Primeiro porque a essa altura já era pastor de uma grande igreja, né? Sim, Auxiliando. Eu não poderia escandalizar. As pessoas não iriam entender que eu tinha acabado de sair de um relacionamento. é. E envolvia também outras questões. Então, assim, o meu pastor me falou assim, irmão, Fica quietinho na um sua. ano sem Vamos, se vamos dar um relacionar. tempinho Pastor quietinho? Flavinho, nos perdoe, mas a gente
né? Não, mas ele sabe, né? Ele sabe. Ele também foi nosso padrinho. Vocês podem perceber que a gente teve muitos É, padrinhos. foi nosso celebrante Foi 3 e horas nosso tocando a padrinho. música, entrando padrinho. Ele tentou segurar, mas Deus usou a esposa dele, Foi. a pastora Porque Isa. olha só o que aconteceu. O que Deus une, o homem não separa, Meu né, meu Deus? Deus, Forte, né? aleluia. Foi assim, gente. Na sexta-feira eu mandei mensagem pra ele de novo. Eu ia pregar numa igreja no sábado. Essa é boa. E aí eu tava doida pra conversar com ele de novo. E ele, né, não rendeu, não me chamou. Falei, vou tentar puxar um papo com ele assim, disfarçadamente. Aí eu mandei assim, eu já não mandei, oi, pastor Tiago Diniz, eu já mostrei pra ele que a gente já tava um pouco mais íntimo. Falei, oi, Tiago, tudo bem? Queria te pedir uma ajuda amanhã. Eu vou pregar numa igreja e tal, eu não sei o quê. Você não tem um material sobre louvor e adoração? Eu ia pregar sobre louvor e adoração. Já tava com a pregação pronta, o esboço na Ou mão. seja, ela só quis puxar Só papo. queria puxar o assunto mesmo. Você tem um material, porque você é super mestre, né? Se você puder me mandar. Super. Não, e eu lembro que eu usei essa expressão, aí você falou, que isso? De forma nenhuma, super mestre. Gente, sabe o que que ele me mandou? Um livro do João Calvino. Gente, eu não tinha nada de E louvor. ele nunca Eu leu o quase livro. mandei os salmos de Asaf, de Davi. Eu fazia louvor, a adoração que eu conheço é os Não, bíblicos. me mandou. Aí eu Eu falei baixei, eu falei assim, assim, também não vou mandar para ela uma literatura que eu desconheça. O João autor que eu Calvino, conheço é gente. bom. E João aí tinha um Calvino. PDF dele boiando na internet. Que Vou- absurdo, né? E você acha errado isso, você eu fez acho isso. mesmo. Depois de ter me tornado escritor, eu É, vejo quão errado é. Não compartilhe PDFs sem autorização é. dos autores. E aí eu compartilhei com ela, eu Mandou, pequei. do João Calvino. E eu falei assim, gente, nunca que eu vou ler um livro desse de um dia pro outro pra uma pregação. Aí eu ainda zoei ele, falei assim no dia, nossa, sério, um livro do E Calvino, eu também queria que bacana. ela me achasse intelectual e tal, E né? não, mal sabia ele que eu, arminiana, nem dava muita bola assim pro Calvino, né? Mas, enfim, aí nesse dia o papo rendeu. No dia seguinte, eu termino minha pregação, na hora que eu pego o meu celular, tinha uma mensagem dele. E aí, como é que foi a pregação? Gente, desse dia em diante, a gente nunca mais parou de conversar. Sabe aquele negócio de boa tarde, bom dia, boa noite, do seu coração palpitado, você pegar o celular e falar, meu Deus do céu, mandou mensagem, e aquela coisa, assim, foi aquele primeiro amor, não, aquele momento da paixão. E aí, First Love. first love. E aí, eu tentando, né, me preservar naquilo, mas o coração saltando pela boca. Aí, um belo dia, primeira pessoa que eu contei, eu lembro que foi minha amiga Bela Rago. Logo depois dessa conversa, eu saí com ela, contei. Depois eu contei pra minha irmã. Na hora que eu contei pra minha irmã, parece que tornou real, sabe? Que eu falei com ela assim: olha, eu acho que eu tô gostando de uma pessoa. Aí ela falou assim: de quem? Aí ela sugeriu uns nomes aleatórios, eu falei, não. Aí ela falou, Pastor Tiago Diniz? Aí eu, no meu coração, gente, veio parar aqui, ó, na garganta. Na hora que eu falei tornou real. Aquela mistura de medo de estar solteira e gostando de alguém e me decepcionar. Aquela mistura de paixão, tudo junto, assim. E aí, contei pra ela, chego pra trabalhar. Pastora Isa Coimbra me chama na sala dela, a gente trabalhava junto. E conversando de trabalho e tudo mais, levantei pra sair da sala. Ela falou assim: Fê, peraí, como que tá seu coração? E eu tinha ido numa festa lá da igreja que era de todos os Isso pastores, muitos meses funcionários. antes. Fim de ano, aquela festa de fim de É, ano, a gente ia ser honrado pelos pastores da igreja. Cheguei no evento, conheci pela primeira vez, né, pessoalmente a pastora Isa, de conversar com ela. Ela conversou comigo, super simpática, né, um amor de pessoa como sempre. E ali conversei com o Rafa nossa Valente. madrinha de Casamento casamento. também. O Rafa Valente, que estava lá, ia ser o Ia padrinho, ser. mas ele teve que, Ele mudou, né, foi pra cumprir o chamado Espanha. dele, foi para a Espanha. A gente conversou, bateu papo. Enfim, moral da história. O que que a pastora Isa te falou? Não, aí ela perguntou como que tava meu coração, né? Se eu, professor, não tem interesse em ninguém, como é que tá? E eu assim, nossa, será que eu conto? Aí falei, olha, tem uma pessoa que tá mexendo comigo. Aí ela falou, quem?
Aí eu falei, o pastor Tiago Diniz. Na hora que eu falei o nome dele, ela deu um grito. Ai, meu Deus do céu! Nossa, eu acho vocês dois tudo a ver, porque quando eu conheci ele em novembro ou dezembro, Foi na dezembro. festa de final de ano, na hora que ele entrou no salão de festa, eu olhei pra ele e falei assim: Meu Deus, quem é esse cara? Ele tem tudo a ver com a Fernanda. E Uau. aí o Flavinho falou comigo que não, que ele estava passando por um momento turbulento na vida dele, né? Não vamos entrar em detalhes. É. E aí ela falou assim: Nossa, Fê, eu acho ele tudo a ver com você. E detalhe, essa semana ele falou com o Flavinho de você, falou que tá ouvindo suas músicas, falou que tá apaixonado. Gente, aí tudo se tornou real. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, não acredito. A gente começou a conversar. Ele me ligou um dia, começou a enrolar. Ah, eu posso te ligar? Eu falei, pode. Aí me ligou na academia. Lembrando, mais uma vez, o pastor Flavinho pediu pra gente também ir Com com calma. A calma. gente foi com muita calma, vocês vão ver no Primeiro decorrer da mês a história. gente já tava. Quanta calma! Com um mês de namoro a gente já tinha marcado o casamento, começou a pagar. Um ano depois a gente estava casado. Com 3 meses de casamento tava grávida. Tudo Exato. assim, ó. Uma calmaria, Não, né? tão calma. A gente é muito calma. Eu fico impressionada. Mas assim, uma coisa muito importante, ó. Quando é de Deus, faz sentido. Por exemplo, eu sabia quando aparecesse a mulher com quem eu me casaria. Eu saberia que era ela. Eu sentiria isso. A Fernanda apareceu, eu falei assim, cara, é ela. Deus, é ela. E aí o pastor Flavinho pediu para eu dar uns passos para trás, para não gerar burburinho, enfim, muito sábio, né? O pastor Flavinho sempre muito sábio. O que que aconteceu? Eu tive um sonho, que a gente chegou a marcar um dia um encontro, Foi, e gente, foi aí, muito decepcionante pra mim, porque a gente marcou. Isso aí, ele já tinha se declarado pra mim. Esse dia no sim, telefone, que ele pediu pra me ligar, ele começou a rodear, rodear, rodear. Aí eu falei, sim, não vou falar nada, vou deixar ele falar, vou deixar ele falar. Só que ele já tava rodeando há 5 minutos, eu não aguentei. Falei assim, tá, então tá. Eu já entendi que tá rolando alguma coisa entre a gente. Onde você quer chegar? uhum, Gente, na hora que eu falei isso, ele tomou um susto, começou a rir. E pra ele foi libertador eu ter falado que ele tava com muito medo de eu achar que ele era um mulherengo, que tinha é, acabado de terminar e tava já correndo atrás de outra pessoa, né? Enfim. E aí ele já tinha se declarado, me chamou pra sair. Gente, eu levei a roupa pro trabalho, maquiagem, perfume. Eu estava linda, arrumada. Eu pisei na rua, a chave do carro na mão. Ele me mandou uma mensagem, falou assim: É, não vai dar pra gente encontrar hoje não, porque não sei o que, ainda me deu um motivo péssimo. é porque assim, eu não podia contar, mas, por Gente, eu chorei exemplo, o tanto. pastor Flavinho falou assim, cara, eu acho perigoso, né? Alguém da igreja É, ver. cara, né, tenha zelo, cuidado. E é isso, irmãos. A gente não pode sair fazendo as coisas pela nossa cabeça, porque é o nome de Jesus que envolve. Nós que somos pastores e cristãos, a gente tem que, o menos possível, se tornar pedra de tropeço na vida de alguém. É preciso ser um bom testemunho, é preciso um caráter ilibado, enfim. E aí o pastor Flávio me recomendou, eu falei, cara, eu preciso falar isso para ela, mas eu tenho que ter graça para falar. Falei, ó, infelizmente não vai dar para ir. Eu acho que a gente tem que começar com mais calma e tal. Só que eu Foi. tava doido para ir Jogou um também. balde de água fria na minha cabeça. Eu fui embora pra casa chorando. Aí ele dormiu e teve o sonho. Cara, aí beleza, eu fui embora. Na mesma noite, eu tive um sonho e no sonho ela estava correndo indo embora e Deus falava comigo assim: "Por que que você está deixando ir embora a mulher da sua vida?" Olha só, gente, meu Cara, Deus, eu já aleluia. acordei de manhã, eu falei assim: "Ó, Quero nem saber do não pastor quero saber quem Flavinho. é, com todo respeito. Deus me falou, é isso, e nós vamos atravessar o que for preciso. Eu vou conversar com ele. Tenho convicção disso, plena E aí convicção. também vem seu orgulho, né, gente? Eu poderia falar com ele, não, não vou, não vou, porque você me deu um bolo, não tô, não quero mais.
me deu vontade de fazer isso, só que eu estava muito disposta a viver o que Deus tinha para mim. Eu não queria mais impedir as coisas de Deus por orgulho, por bobeira. Eu via que ele estava gostando de mim, eu estava gostando dele, eu entendia todas as questões e eu fui. A gente começou a namorar naquele dia. A gente já estava orando, né? Desde o dia que a gente começou a conversar, a gente ficou orando um mês. Aí Sim. nesse dia ele me pediu em namoro. Vou acelerar, porque tem muita coisa pra gente contar, né? Com História grande, né? a Dá até história é um muito livro, né? grande. Dá um livro. A gente começou a namorar em off, só a nossa família e os nossos amigos sabiam. Então, durante 3 meses, gente, foi uma luta, né? Três Foi. meses a gente A gente chegava ia na igreja de carro, descia do juntos. quarteirão, eu descia, aí a gente chegava, a Um gente se descia numa separava, esquina, o outro na outra, sentava um numa ponta da e fileira, o ficava outro na trocando outra, mensagem durante mandando o culto. mensagem. Algumas pessoas percebiam, os mais É. espertos. A maioria não percebeu. A gente ficou assim 3 meses namorando, sem postar nada, só os Até amigos. que soubemos que teria a conferência global de pastores na igreja. Aí já que ela tocou no meu assunto, e aí o falecido, né, que ela se relacionou antes, falecido na memória dela, é pastor também. Iria para a conferência global. E aí eu falei assim, o quê? Eu vou oficializar isso antes dele vir De bobeira dele, para tá, não gente? Que eu correr o e, risco. eu e meu ex era super bem resolvido. Ele seguiu a vida dele, tá super feliz. Eu também segui minha vida super feliz. Não tinha problema nenhum entre a gente, nenhum. Mas o Thiago achou assim, meu Deus, Lógico, meu filho, ele campo de tem que saber que lentilha. ela tem que ela tá namorando. O seguro tem que morrer de velho, meu filho. Visão de água. Eu falei assim, E eu foi vou o dia que a perder. gente assumiu. Deus me falou que é a mulher da minha vida. Eu vou perder. Não, já eu falei assim, ele vai ficar sabendo que ela tá namorando, é agora. Eu falei, pastor Flavinho, não tem Vamos como mais. assumir Tem que agora. assumir, vai ter conferência aí, os inimigos estão chegando. A gente Gente, essa parte não tava no script, não era pra contar. a gente precisa proteger o campo de lentilha, né? Como disse Samar. E aí é bíblico, tá, gente? Depois vocês pegam essa referência lá. Me chamou de campo de lentilha. É precioso. Tá, eu entendi. E aí tive que recepcionar o varão, né? E paz, Senhor, irmão, paz. Foi assim constrangedor, mas ao mesmo tempo também libertador. Libertador, assumimos, Resolvemos, tudo fizemos certo. foto, porque a gente sempre foi meio blogueiro, né? Então fizemos ensaio de foto, postamos. Isso aí assumimos pro Brasil, pro mundo. Gente, a gente começou a namorar em maio de 2023. A gente postou em agosto. Só que desde junho a gente já tinha, eu e o Thiago, a gente sempre conversou sobre tudo. Então a gente conversou, falamos, queremos casar. Eu quero casar, eu não quero errar mais. Eu já tinha sido noiva, ele já tinha sido noivo. Começamos a pagar as questões do casamento Casar com desde um mês, sempre. gente. O meu medo era o que as pessoas iriam pensar, mas escuta uma coisa muito séria. Não tenha medo do que as pessoas vão pensar quando Deus que É tá te isso. dando É algo. isso. É importante a opinião das pessoas? Sim, a Bíblia fala em Provérbios, né, que na multidão de conselheiros há sabedoria. Isso. Mas, gente, você tem que saber quem você vai ouvir. São bons conselhos que a gente tem que ouvir. Se você for se importar com a opinião de todas as pessoas, você não vai fazer nada na sua vida. É isso. Então, naquele momento, a gente, com um mês de namoro, já tinha certeza que ia casar. Não estamos aqui incentivando as pessoas a ficarem noivos com um mês. Não é sobre Relacionamento é algo tempo, muito é sobre pessoal, é muito convicção. pessoal, assim. A Isso. gente tinha plena convicção. Eu fui, sentei com meu pai e com a minha mãe, que são duas pessoas que eu respeito muito, admiro muito, somos muito próximos. São crentes, são pastores. Eu sentei, abri a real, falei: olha, eu tô apaixonada por ele, eu amo ele, eu tenho convicção que é com ele que eu quero me casar. Eu oro, eu sinto paz em relação a ele. É o homem da minha vida. Meu O que que Deus. vocês acham disso? Se eles falassem naquele momento, Fernanda, não, é cedo demais. Você já foi noiva, ele já foi noivo, vai que vocês estão se movendo por paixão. Porque, gente, as pessoas falavam isso pra gente. Ai, vai com calma, a paixão vai Não foram passar. conselhos ruins, Calma, né? né? O Mas povo estava assim, querendo preservar a gente. Só que se a gente fosse paralisar por causa disso, a gente não teria casado.
E aí meu pai falou comigo, olha, se é de Deus, minha filha, vai com tudo, Não, e essa história é casa, legal, porque aí eu fui conhecer o sogro. é. Eu falei assim, cara, Conhecer não, que você ele conhecia na rádio é, já. mas agora eu ia conhecer Como como sogro. Eu sogro. falei, cara, foi uma barreira, porque eu falei assim, ele vai achar que eu convidei ele pro programa por causa da E ele filha dele. acha até hoje que foi. Ele acha até hoje. Não adianta ninguém convencer ele do contrário. Ele tem certeza que ele foi convidado para aquela rádio por minha causa. Eu cheguei, bati lá, ele já me olhou meio esquisito assim. Ele falou assim, né? Eu fui o último a ficar sabendo. Eu falei assim, ô pastor, né? A boca seca, não abria de jeito nenhum, né? Assim, tremendo. Ele me sentou, eu lembro que ele me sentou assim, ó. Aí tinha uma mesa posta. Aí ele foi e falou assim: eu só vou te falar uma coisa. Abriu a Bíblia, fechou. É, com essas palavras, você sabe mais do que ninguém o que você tem que fazer. Porque você é pastor e você conhece a palavra de Deus. Um detalhe, gente, porque Cara, eu não namorei tantas vezes na vida como o Thiago, que errou muito mais que eu. Mas todas as vezes que eu namorei, meu pai sentava a pessoa, abria uma palavra em Provérbios que fala o caminho da cobra na pedra, o caminho do pássaro no céu e o caminho de um homem com uma donzela que não pode deixar marcas. E aí ele falava sobre um namoro santo. Eu já sabia o discurso de cor. Quando chegou o Thiago, ele ia fazer o discurso. Ele abriu a Bíblia para fazer, ele fechou sem falar nada e falou essa frase para ele. irmão, me assustou. Porque me deu um temor. Eu falei, cara, eu não posso encostar no cabelo dessa moça. Porque Romanos capítulo 1, ele deixou a responsabilidade nas minhas mãos. É É. quando o maior juízo de Deus com a humanidade não é dilúvio, não foi a arca que ele construiu através de Noé. O maior juízo de Deus para o homem é deixar Deus, o homem, ser dono dele mesmo. E foi o que o pai dela fez comigo. É. O pai dela falou assim: você vai ser dono das suas ações. Você é pastor, você sabe o que você tem que fazer. Aí eu falei, ó, pastor, só para te lembrar, a gente achou assim sensacional sua participação no programa. Ele falou assim, não, isso aí eu sei que você me levou por causa da minha filha. Eu falei, não, pastor. E tanto que, né, ele costuma ir constantemente lá no programa, né? Sim, ele e o Thiago, gente, são melhores amigos, conversam sobre tudo. Isso foi muito importante pra mim, era algo que eu orava, eu também com a mãe dele. A gente nunca teve problema nenhum. Isso era algo que pra mim eu orava sempre. Eu nunca fiz aquela listinha, sabe, que todo mundo manda fazer. Ah, eu quero um homem que usa óculos, moreno e não sei o quê, tá. Nunca fiz isso. Eu tinha coisas muito específicas que eu queria. Eu queria um homem de Deus, um homem que vivesse ministério, um homem que fosse atraente para. Eu ainda falava assim, eu tinha até medo de pedir bonito, sabe, para Deus. Eu falava Como assim, Deus, assim? atraente Essa aos parte meus não ficou. olhos. Eu não falava assim, Eu Deus, tinha me dá até um homem medo. lindo, Ai, maravilhoso. ou seja, Mas Deus me deu. ai, meu Deus, né? Não, meu bem, você E eu sabe que eu pedi te assim, acho ó, eu lindo. tinha duas coisas que eu acreditava ser importantes para mim, cada um com suas Ter prioridades, né? dente. Não, que fosse ministra de louvor, eu cismei desde sempre com isso. Eu tinha certeza que eu casaria com uma ministra de louvor. E a segunda, e o meu amigo de seminário, ele até me brincava, e ele falava assim: ah, Levita, já apareceu? Eu falei: não, varão, ela vai aparecer. E a segunda era que ela goste de cozinhar. Vou explicar por quê. Calma. Eu cozinho, eu me viro, Não, cozinho. você sabe Eu cozinhar. eu sei cozinhar. Cozinhar já é de... Cozinhar, assim, o ato de cozinhar é meio raro. Hoje eu cozinhei, mais ou menos, né? Que é o seguinte, a minha mãe não gostava de cozinhar, então eu tive que aprender cedo. E eu sempre gostei de jantar. Só que a minha mãe não gostava de cozinhar, então eu tinha que fazer sempre. E assim, você vai fazendo a sua própria comida, chega uma hora que enjoa. É. Então você acaba. Aí você quer fazer um prato legal, fazer pouco é um desafio. Você faz muito e aí sobra. Eu falei, Não, é cara, eu porque queria você uma também queria esposa. ser servido, Não, era mas uma eu também linguagem de queria ter uma amor esposa sua. que soubesse cozinhar, que ela tivesse prazer. A Fernanda é a Masterchef.
Não, MasterChef Não, não. ela gosta de assistir MasterChef. Eu amo assistir MasterChef. E ela faz comida assim, boa, chique, rápida. E ela tem prazer de fazer. Então eu falei assim, meu Deus, muito obrigado, Jesus. E assim, gente, pra gente chegar, né, na nossa mudança pra São Paulo e tudo mais, pra dar tempo, porque a história é longa, a gente se casou com 1 ano exato de namoro. Vivemos muitos desafios durante o noivado, assim, de achar, não vamos conseguir casar, porque eram muitos desafios financeiros. Gente, a gente ganhou tudo. Isso Deus aí. fez infinitamente mais do que a Tava gente doido pra chegar nessa pensou, parte. sonhou, orou. A gente recebeu numa semana, gente, numa semana a Mas gente segura, não recebeu. fala não. Segura essa aí. Ó, a gente achar, eu era muito orgulhoso quanto a isso. Talvez por acompanhar alguns jovens que estavam casando, eu tinha muito uma máxima de que é porque eu sempre entendi a história da tradição judaica com a perspectiva da provisão. Então, é mais ou menos assim, ó. Sabe aquele texto de João que diz: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim, João na casa do meu 14. pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Eu vou, mas vou preparar lugar para que onde eu estiver estejais vós também. Essa passagem específica para os judeus o casamento é a decisão mais importante depois de Cristo. O que um homem judeu faz para assumir um casamento? Por que Jesus usa, eu vou preparar morada para vocês? Por causa do casamento judaico. É por isso que ele correlaciona, porque normalmente José, no exemplo de José e Maria, a mãe de Jesus e José, José estava desposado, né? E ali desposado ou despojado já é o ato de noivado, só que na tradição não existe noivado, existe já o casamento. Então o que o homem tem que fazer? Ele sai 1 ano antes de casa, prepara a casa para receber a noiva. Por isso que Jesus falou: Eu vou, mas vou preparar lugar. Para onde eu estiver, que é a recâmara, né, de amor, o leito matrimonial, estejai vós também. Então é obrigação do homem, ele que vai, né, tirar uma mulher da casa dos seus pais, passar para o nome dele e ele para o nome dela, ele tem que prover. Então, na minha cabeça, não fazia sentido quando o povo assim, marca o casamento que Deus provê. Eu tive dificuldade de entender sobre provisão no casamento. Então, o que eu fazia? Eu não vou casar enquanto eu não tiver Comprou condições. sofá, comprou Comecei a comprar. fogão, Falei, eu vou gastou dinheiro comprar à tudo. toa. Eu tinha um apartamento pronto. Eu falei assim, meu bem, vamos para lá. Ela falou assim, não, porque ela é seu. Uma coisa muito E foi importante, maravilhoso ela ter falado isso. porque, gente, você casar com um homem de 33 anos tem os desafios. Eu casei, eu já tinha 34, né? Foi. Ele já morava sozinho, já tinha tudo do jeito A dele. minha independência, meus bens, Aí minha olha só, forma. ele levou a mãe dele pra morar com ele um tempo. Eu ia lá, a minha sogra, no intuito de me fazer me sentir parte, me sentir dona daquela casa em breve. Ela ficava, a máquina de lavar lava assim, isso aqui faz assim, me mostrando com amor. Ela não fazia tipo mandando, é assim que você vai fazer. Só que eu olhava aquela casa e falava, gente, já está pronta. Eu sonhava em ter a minha casa, em poder decorar, né? Eu sou mulher e aquelas mulheres bem Minha casa era menininha mesmo. cinza. Eu queria arrumar tudo, eu queria decorar, eu queria pensar tudo junto. E aí já estava tudo do jeito dele, era a casa dele. Falei, cara, isso não vai dar certo. E aí eu falei com ele, não. E Nós vamos aí, para outro lugar, sabe o começar que do nós zero. tivemos que fazer? O que nós fizemos? Doamos tudo. Tudo, Nós nem menos o sofá. vendemos. Eu tinha cama de casal. Nós doamos micro-ondas, Tudo. doamos tudo, geladeira. E ganhamos tudo 10 vezes E melhor. do bom e do melhor. Aí começou a provisão. A gente já, perto do casamento, um dia um cara me manda um Pix, 8 mil reais. Não, numa semana a gente ganhou 15 mil reais. A gente ganhou tudo que a gente queria. As O meu pessoas terno. perguntavam assim: qual geladeira vocês querem? Eu quero essa. Me dava aquela Outro geladeira. fala assim, cara, qual que é a polegada da televisão que você quer? E constrangia a gente, porque assim, né, eu sempre ouvi que cavalo dado não se olha os dentes. Mas tinha que olhar um pouquinho. Eu falei assim, cara, não sei. Aí eu falava assim, pode ser do tamanho da minha sogra. Aí, qual que é?
de 50 polegadas, né? Mas podia pedir de 70, enfim. Mas também Mas também não ia, né? não ia Eu nem falei caber na assim, sala. Enfim, eu sei que Deus proveu tudo. Eu Tudo, tinha uma empresa tudo. e aí o meu sonho era casar sem dívida e eu vendia a minha empresa só o ativo dela. Eu não vendi o passivo. Não, gente, era impossível. Se não fosse Deus, era impossível. A Não gente sei o que deu em mim. cheio de dívida, cheio de dívida. A gente Faltando casou, uma semana para o casamento. Eu limpei o nome, não tinha dívida mais. não tinha dívida mais nenhuma da empresa. Tinha tudo pronto. Tudo pronto, tudo pago. A casa A montada. casa montada. Lua de Ganhamos mel. uma lua de mel sensacional. Fomos para Gramado. Com tudo pago, os rolês lá todos, né? A gente não ficou medindo nada, né? Não, a gente Voltamos com dinheiro. Voltamos com dinheiro. Então, assim, o que a gente quer resumir e o que a gente quer passar para você? Essa bendita aventura que nós estamos vivendo até hoje, o casamento. Hoje, especialmente, não sei que dia você vai ver esse podcast. Mas o dia que a gente está gravando. O dia que a gente está gravando aqui é dia 20 de março de 2024. Nós estamos fazendo 10 meses de casado. Quase um ano. Primeiro que a gente está quebrando alguns protocolos. Eu sei que a gente vai ter dias difíceis. Talvez você está assistindo aí, tem 30 anos de casamento, 20 anos, 5 anos. Eu sei, com um ano você vai pensar assim, não, calma, vocês ainda vão viver os dias difíceis. Mas assim, gente, eu atendi gente que com um mês de casado já estava pensando em divorciar. Foi. Quantos casais eu não tive que atender e atendo até hoje, com 5 meses, já estava um dormindo separado. A gente não dorme separado, a não ser quando eu apago no sofá e ela vai lá me resgatar. Essa semana, gente, ele dormiu no sofá. Com óculos, prato em cima de mim, tablet. Confusão. Eu cheguei 3 horas da manhã, acordei e falei, gente, cadê o Thiago? Uma coisa que eu acho legal nela é isso, ela não aceita. Mesmo assim, a gente conserta, dorme junto. E é uma coisa que eu acho bonita E mesmo. assim, durante esses 10 meses a gente teve os nossos desafios. Gente, a gente não vai mentir Mas pra nunca você. dia assim, cara, já discutiu, conversar, falar já assim, ficou não, com raiva. nós vamos divorciar, nós vamos chamar as pessoas. Graças a Deus. O que isso acontece? Existe mágica pro casamento? Eu acredito que não. Nós estamos construindo também, né? 10 meses é pouco, a gente ainda está em lua de mel. Mas assim, graças a Deus que esses 10 meses já está nos mostrando, né, sobre limites, sobre o que o outro faz sentido para o outro. A gente entendeu, nós fomos muito bem preparados, bons livros, bons testemunhos, mas casamento é vivido. Ainda que a gente tenha, né, se preparado ao máximo, a literatura uma hora fica lá na estante. É na prática. E é na prática que a gente vai começar. E é botar Jesus no centro, né? Assim, é isso. A gente, desde o início, colocou Jesus no centro, no noivado, no namoro, no casamento. A gente tem nossos desafios, mas a gente sempre ora junto, a gente sempre procura se reconciliar naquilo que não tá legal, conversar, diálogo. Pedir perdão. Colocar Jesus no centro, porque aí, gente, o resto fica fácil. A gente pede perdão pro outro. Tem dia que eu tenho vontade de estrangular ele? Meu pedacinho de estresse. Mas é infinitamente... O tempo bom, os momentos que a gente tem leve são infinitamente melhores e muito mais do que os momentos de briga. A gente se dá muito bem, a gente se ama muito. As pessoas falam, nossa, vocês são uma referência. E isso pra gente é até um peso de responsabilidade, porque a gente é um casal real. A gente fica muito preocupado quando escuta de outros casais assim, nossa, a gente nunca brigou. Gente, vocês também têm que brigar, porque é preocupante um casal que não discute, que tá tudo bom. Não, Thiago, eu não gostei disso. Vice-versa, ele me afia, sabe, Fernanda? Tem que melhorar nisso, tem que crescer, tem que amadurecer. Eu faço isso com ele também, porque nós somos um só. Então, a saúde do Thiago, emocional, física, ministerial, é minha também. É um só cartão de crédito para os dois, é uma só conta bancária. Me preocupa muito esse estilo moderno aí dos casais. Cada um paga a sua conta, cada um com seu dinheiro. Tô dizendo assim, a gente combinou. Vai ter um dinheiro que cada um fica assim, porque são coisas triviais do dia a dia ali, você vai comprar, ok? Aí você não vai, posso comprar? Não posso. Mas assim, o casal que cada um tem sua conta bancária, tem casal que assim, tem
pedir dinheiro emprestado para o marido, para a Nossa, esposa. Não existe tá errado. isso. Gênesis capítulo 2, 27 em diante. Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua adjuntora e se tornarão uma só carne. Cara, é uma só carne, é o ato sexual, é as finanças, são as emoções, É tudo. as lutas, as vitórias, os algozes, os prêmios. Então, é tudo. É. Uma só carne é tudo. É a pessoa mais importante da sua vida. A Essa partir do individualidade fica casamento. solteiro, você não está pronto para casar. É. A verdade é essa. Se você quer ter a sua paz, não estou dizendo que isso não tenha no casamento, A né? sua parte. Nós temos os Casou, momentos, acabou a paz. né? Ali cada um, né? Ontem ela foi com a irmã dela para o cinema, às vezes eu saio com um amigo, né? Em menos proporção. Agora a gente entende que a família é eu e ela. A gente já lá atrás conversou sobre a questão das famílias. A gente vai equacionando. Mas é isso, o casamento é essa mistura, né? É homogêneo os sentimentos, a espiritualidade. Eles se misturam. É água com água, não é água e óleo. Né? Você não sabe de onde que veio ali, enfim, são histórias que são respeitadas de forma distintas, né? Ela tem a história de vida, individualidade. eu tenho a minha, mas agora estamos construindo uma única história em direção àquilo que Deus tem para nós. Por isso que é desafiador, né? Porque existia a Fernanda inteira, existia o Thiago inteiro. Completos, a gente se junta. Então, mantém coisas que são minhas, da minha individualidade, a minha personalidade, a minha história e vice-versa. Só que tem coisas que aí a gente precisa. Eu tiro um pedacinho aqui para enfiar um pedacinho dele aqui, e assim faz para se tornar um. Por isso o casamento é tão desafiador. Ceder não é fácil, renúncia não é fácil. É a mesma forma do cristianismo, né? A gente renuncia para viver aquilo que é de Deus para a gente, para implementar Cristo na nossa vida. Então, é desafiador? É. Mas, gente, de verdade, eu não trocaria um dia da minha vida de solteira pela vida que eu tenho hoje casada. É infinitamente melhor. Eu e o Thiago, uma coisa que eu acho que a gente fez muito bem foi que a gente viveu o nosso período de solteiro na medida do que tinha que viver. Então a gente viajou, a gente estudou, a gente se dedicou à obra do Senhor. A gente como se conheceu, a gente já sabia o que a gente queria. Sim, Por isso a que é gente viveu importante. tudo que precisava viver solteiro. Eu vejo aí alguns querendo casar, o cara, né, assim, não é nem que eu tô dizendo que tem que ter dinheiro para casar e tal. Vai precisar, mas Deus é provedor. Mas assim, um cara não sabe nem o que ele quer da vida, tá perdido, tá, né? Eu estive assim durante muito tempo da minha vida. Não aconselho você a assumir relacionamento enquanto você está perdido, porque senão você vai fazer uma outra pessoa ficar perdido junto com você. Você vai dar brecha para o pecado. Não tem como. Não corre santa ceia na sua veia, meu filho. O que corre é sangue, né? A não ser que você não goste, né? E aí eu entendo. Aí você não tem, o risco é outro. Mas assim, o cara tá lá beijando a menina. Aconteceu nada? Tem algum problema, né? Então, assim, tem que fugir mesmo da aparência do mal. Então, assim, não quer casar, mas também quer namorar. Não faz sentido. No primeiro mês de namoro, eu falei assim, é com você que eu quero casar. Nós vamos trabalhar em prol disso. E Deus foi cuidando da gente de cada detalhe. Marcamos a data, marque a data. Fizemos o curso de noivo. Fiz 2 vezes? Fiz. Eu cheguei lá no curso de noivo. Os pessoal do curso de noivo falou assim, ai, pastor, você tá aqui o senhor de gostou, novo? né? Eu falei assim, eu acho que eu quero uma pós-graduação. Eu quero aprender mais. Que absurdo, cara. Mas em compensação, o cerimonial, gente, que fez o nosso casamento, dá close aí pra ela, ó. Close. O nosso cerimonial quase veio com o nome errado, se é que você me entende, né? Quase que nós recebemos o nome errado. Mas faz parte, irmão. Gente, vocês estão vendo que aqui é sinceridade na veia, né? Até o que não precisa. Nós estamos curados, tá tudo certo, vamos para cima. E assim, e se não fosse, olha para você ver como é que é importante ser de Deus. 3 meses de casado, a gente tinha acabado de reformar o apartamento lá em Belo Horizonte, do jeitinho que a gente queria, parede do jeitinho que a gente queria, móveis, tudo. Recebemos o convite para vir para Alphaville. Aí quando você tem uma mulher de Deus, ela prontamente
entendeu que era de Deus, Deus viemos, confirmou, né? chegou aqui, ela engravidou Gente, eu engravidei tipo, o terceiro dia que eu tava aqui. em Eu São Paulo. engravidei. Eu tinha acabado de parar de tomar remédio. E eu engravidei. Infelizmente, né? Com 2 meses de gestação, a gente perdeu o bebê. Ele tá nos braços de Jesus, onde a gente vai se reencontrar com Amém. ele. Mas tudo muito rápido na nossa vida, né? E essa mudança pra gente, assim, foi algo que trouxe um nível acima pro nosso casamento, assim. A gente Sim, de de maturidade, maturidade. resiliência, E aqui confiança. somos nós dois, né? Hoje a minha irmã tá aqui também, mas não mora na nossa casa, né? Mas tá aqui. E o que é legal, às vezes as pessoas acham que quando Deus muda a gente de destino ou de geografia, é que a vida anterior estava ruim. A gente estava no melhor, um dos melhores momentos do nosso ministério. Sim, A gente estava bem na nossa igreja, saímos bem da nossa igreja, abençoados. abençoados. Acho que a gente faz falta, né? Assim, hoje Deus já colocou pessoas A melhores do gente que a não é gente. insubstituível, né, gente? Mas Ninguém é. assim, fica um carinho da nossa igreja e nós temos Sim, por cada um deles. Estamos aqui na mesma igreja, em uma outra geografia, novos pastores. Então, a gente deixou algo muito certo para recomeçar tudo do zero. é. Então, você vai vir para uma cidade que as pessoas não te conhecem como pastor, e aí você tem que conquistar confiança, espaço, mas a gente não estava nem aí. Sabe quando você tem convicção? A mesma convicção que nos moveu para o casamento, nos moveu para esse tempo aqui em Alphaville. É. E a gente vê, foi difícil no início, né? Essa adaptação, principalmente para ela, a perda do bebê, enfim. Mas hoje a gente vê o quanto Deus tem nos usado, o quanto Deus tem feito através de nós, o quanto nós temos crescido através de homens de Deus que Ele tem confiado a nós, mulheres de Deus, o quanto Ele tem provido, o quanto Ele tem sido fiel. A gente, desde que a gente chegou, irmãos, é milagre atrás de milagre. O favor de Deus, o cuidar de Deus é fácil? Não Não, é. Porque a gente está longe da família, a gente é. sente falta dos nossos amigos, mas Deus tem trazido também novos amigos para cá e tem nos apontado um novo caminho, né, para Sim. novos desafios E a e gente se tem sido vê, maravilhoso. a gente se vê no centro da vontade de Deus, né? Que é o melhor lugar para se estar. Então, não é Belo Horizonte que é o melhor lugar para se estar, não é Alphaville que é o melhor lugar para se estar, é no centro da vontade de Deus. E esse é o tempo dele na nossa vida. Então a gente veio para cá em setembro de 2023, nós estamos agora em março de 2024, estamos aqui há 6 meses, né? É, Vivemos, gente, parece que tem 6 anos que a gente exato. tá aqui. A gente viveu tanta coisa nesse período. Os Sim, primeiros 2 meses foram muito difíceis para mim. Eu entrei num estado de depressão, de ansiedade, porque não vamos romantizar também, né? São muitas mudanças na vida de uma pessoa. é. Casar, mudar de casa, adaptação, aí muda de cidade, muda de Filho, igreja, muda de trabalho, engravida, perde, tudo isso ao mesmo tempo, então foi um turbilhão muito grande. Mas nesse meio tempo todo, assim, a gente sente muito o amor de Deus, o cuidado de Deus com a gente. E enfrentamos diversos desafios. Até hoje a gente enfrenta, a gente sabe que tá nós longe de fomos muito acabar, recebidos pelos nossos pastores muito hoje, o bem pastor André, recebidos. pastora Kezinha, sempre muito carinhosos com a gente, Sim, próximos, né? Abraçou a gente mesmo, adotou a gente ali na família. todo o corpo É, pastoral, né? os pastores, assim, recebemos visita. Então, assim, é muito bom ter tudo isso. Então, quando se casa com direção, quando Deus está no controle, as coisas tendem a cooperarem para o bem. É isso. E aí a gente tá só no inicinho da nossa história, né? Assim, temos muitas coisas para viver ainda. Eu espero É ficar, meu isso. bem, bem velhinha do seu lado, Ah, com vários filhos, viajando, servindo ao Senhor junto. é Eu isso. sei que estamos aí só começando a nossa história. Já temos aí alguns filhos, não filhos humanos, né? Temos 2 filhos livros que eu acho que seria legal Ó, você esse falar aqui deles eu agora. conto, eu fiz 1000 declaração de amor para ela, mil, Gente, mil olha que declarações de absurdo. Ele amor, fez 1000 declarações e no segundo livro ele copiou o agradecimento. porque não mudou o sentimento, é o Não, mas mesmo. podia fazer de novo, né? Esse foi o meu primeiro livro que eu lancei ainda em Belo Horizonte, Que é meu esse, tá Neotologia, vendo que eu li, é, né? Tá, do tá cheio de. evangelismo. Aqui é o busto de Davi, quando o Michelangelo desenhou ele,
foi sobre a história de Davi, de ter vencido um Golias. A história de Davi é isso. O Davi, o rei que venceu o Golias, e eu fui diagnosticado com TDAH. Então, para eu escrever um livro, foi vencer um gigante. Então, a minha mesa, a conquista de Davi, para mim também, o meu Golias foi o meu TDAH. E Teologia do Evangelismo é uma matéria que eu dou no Seminário Teológico Carisma, e eu decidi escrever um livro. Eu conto aqui o que é o Evangelho, a etimologia da palavra Evangelho, de onde vem, o que significa os evangelhos sinóticos, os evangelhos apócrifos. Eu falo sobre a grande comissão, a apologética do Evangelho, a etimologia da palavra, uns assuntos bem interessantes. Então aqui eu já começo assim, ó, é preciso evangelizar os evangélicos. Então nesse livro é uma pancada. Eu falo sobre o evangelho do coach, né? Separo as duas coisas. Então assim, se você não quer ser confrontado, não adquira esse livro. Mas se você tem estrutura para ser confrontado, adquire esse livro. Você vai encontrar no Alpha Store também, daqui a pouquinho, mas encontra também lá no meu Instagram, lá na bio, tem ele em e-book, e eu estou lançando agora, vai ser o primeiro lançamento em Belo Horizonte, e depois aqui em Alpha, o segundo livro, que é Os Sete Pecados Capitais. Está Gente, aparecendo olha aí a para capa você. desse livro, sério. É muito linda. Esse livro foi escrito com base numa série de mensagens que eu fiz. A gente às vezes trata pecados, né, como adultério. O cristão fala muito disso, de soberba, de dinheiro, né? Mas a gente esquece da preguiça, da glutonaria, A né? ira. Ira. Então isso tudo é tratado nesse livro, Sete Pecados Capitais. Capitais quer dizer pecados cabeças, né? Então, centros que dão margem para outros pecados. Então, eu denuncio pornografia, mas também apresento uma saída para quem tem problema com os vícios, né, de pornografia, masturbação, enfim, vive essa crise. No livro eu trato sobre isso, preguiça, procrastinação, como eu venci a procrastinação. No livro eu trato, glutonaria, comer em excesso, tudo em excesso, né? Então, esse livro eu lanço ele agora, já está sendo impresso, Já. né? Em abril vai estar disponível. Em abril já está disponível Na aqui Seara Livraria em Belo Horizonte, que eu sei e que tem gente também de em BH Alpha assistindo. Store. Aqui na Lagoinha E você Alphaville. pode ser também na sua igreja, entre em contato comigo. Em breve nós vamos escrever um livro junto, ela vai ter o dela também. Gente, eu tô escrevendo um Orem por mim para eu conseguir terminar. Que eu comecei com tudo. E aí me deu agora É um desafio, por isso me que eu deu falei um que é vencer bloqueio criativo. um gigante. Então é isso, você acompanhou o nosso primeiro episódio Passou rápido. do Podnis. Podnis. Ó, você também pode, já quero deixar aqui, você pode ser um parceiro desse podcast. Isso. Nos procure para sua marca aparecer aqui, a sua empresa, seja parceiro, vamos semear. Esse é só o primeiro. Teremos aqui convidados para lá de especiais, né? Assuntos densos teológicos. A gente só quis introduzir o primeiro episódio com a nossa história, mas daqui a pouco é faca na caveira. E não é um podcast segmentado, tá, gente? Não é Sim, nós vamos falar de tudo. sobre casamento só. A gente vai falar de casamento, a gente vai falar de namoro. Vamos trazer de tudo. De ministério, de tudo. O que vocês quiserem. O cristão e a relação com o dinheiro, o cristão e a teologia, assuntos polêmicos, né? Um cristão pode beber, um cristão pode fazer tatuagem. Nós vamos trazer peritos nessa área, né? É isso aí. Teologias mais profundas, né? Sobre predestinação, a existência do mal. E nós vamos falar também, né? O cristão e a vaidade nos tempos modernos. Isso. Enfim, nós vamos trazer assuntos à luz das Escrituras, assuntos convidados diversos, especiais. Isso aí. Entra nas nossas redes sociais, Fê Lucas Diniz e PR Diniz. Fala pra gente o que vocês querem ver aqui, convidados, o que vocês querem ver a gente falando. Se você é um parceiro que quer participar aqui do nosso podcast, Podnis, entre em contato com a gente também. E nós esperamos vocês aqui toda semana. A gente já definiu que dia que vai sair? Segunda-feira, Toda segunda. 20 horas, toda semana sai o nosso Podnis, o podcast
da família, se sinta membro, um nosso parente distante e perto ao mesmo tempo, né? É isso aí. E vem com a gente, gente. Deus abençoe. Um beijão Beijo pra no seu vocês. coração e até mais. Lembrando, deixa o seu like, compartilha, siga o nosso E canal. compra livro. Tamo junto.